Olá, pessoal. Estamos de volta. Aqui, professora Karina. Vamos dar continuidade à nossa aula de pirâmides. Então, continuando nossa aula, vamos para o exercício 4, que diz que um dos 5 poliedros de Platão. Então, vamos fazer uma breve revisão sobre os poliedros de Platão, lembrando que essa sigla TOD nos ajuda a memorizar tetraedro, hexaedro, que é o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Esses são os 5 poliedros de Platão. Lembrando também que poliedros convexos, não apenas os poliedros de Platão, respeitam a relação de Euler, V mais F igual a mais 2, onde V é a quantidade de vértices do poliedro convexo, F a quantidade de faces, A a quantidade de arestas. Mas voltando ao nosso problema dos 5 poliedros de Platão, é o tetraedro regular. Suas 4 faces são triângulos equiláteros idênticos, que está representado na figura. Então, como a gente pode observar, esse sólido tetraedro regular é uma pirâmide. E ele é um poliedro regular, todas as suas faces e arestas são iguais. Então, nós temos 4 triângulos equiláteros idênticos. E na figura, o valor dessa aresta é 4 centímetros. Então, é pedido para nós calcularmos a área total e o volume do tetraedro, sendo o volume uma revisão nova, né, que está surgindo. O volume de qualquer pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, continuando, para determinarmos a área total, nós precisamos calcular a área do triângulo equilátero. E como são 4 faces idênticas que este tetraedro, esta pirâmide possui, depois que calcularmos a área desse triângulo equilátero, multiplicamos por 4, obtendo dessa forma a área total da pirâmide. Lado 4, como o triângulo é equilátero, ele tem aquelas duas fórmulas especiais que só podem ser usadas com ele, e uma delas é a área da base. Desculpa, é a área que é L2 raiz de 3 sobre 4. Logo, a área de uma face desse tetraedro será 16 raiz de 3 sobre 4, simplificando 4 raiz de 3, unidade de área, centímetros quadrados. Então, lembrando que nós estamos calculando a área de um triângulo equilátero. Logo, a área total desse tetraedro, dessa pirâmide, será 4 vezes 4 raiz de 3, 16 raiz de 3 centímetros quadrados. O segundo pedido é calcule o volume. A área da base nós acabamos de calcular, é 4 raiz de 3. Então, já temos aqui, como a base é um triângulo equilátero, a sua área já foi calculada. Precisamos calcular a altura. Então, vamos observar, aqui está a altura, e vamos lembrar que há 2 triângulos retângulos que envolvem a altura e que podem nos auxiliar neste cálculo. Vimos isso na aula anterior. Esses 2 triângulos, isso em qualquer pirâmide regular. Tetraedro é uma pirâmide regular, então é possível aplicar esse conhecimento nesse exercício, envolvendo a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide, ou a altura, raio da base, né, o raio da circunferência circunscrita,
ao polígono da base e aresta lateral. Observemos que aqui está o apótema da pirâmide e aqui o apótema da base. Todos esses dois segmentos podem ser calculados a partir da altura do triângulo equilátero, porque a gente observa que o apótema da pirâmide é a altura deste triângulo da face, que neste caso é um triângulo equilátero, e o apótema da base é um pedaço da altura do triângulo equilátero, no caso, o mesmo triângulo equilátero, já que todas as quatro faces são idênticas. Então, ao calcularmos a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, obtemos 4 raiz de 3 sobre 2, que é 2 raiz de 3 centímetros. Essa altura também é o apótema da pirâmide. Já o apótema da base é 1/3 dessa altura. Então, será 2 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Tudo isso nós estamos fazendo para calcular a altura da pirâmide. E, após calcularmos a altura da pirâmide, podemos calcular o volume da pirâmide. Então, voltando, utilizando este triângulo equilátero, este triângulo retângulo, a altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado, é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. A altura ao quadrado, mais 4 vezes 3 sobre 9, é igual a 4 vezes 3. A altura ao quadrado é igual a 12 menos 4/3. Então, vamos para um slide mais limpinho para terminarmos a solução deste exercício. Então, continuando o nosso exercício, lá atrás, no slide anterior, nós paramos no cálculo da altura da pirâmide, tendo que prosseguir a partir de 12 menos 4/3. E já tínhamos calculado a área da base, que é 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Lembrando que estamos buscando o volume dessa pirâmide, área da base, vezes a altura sobre 3. Então, continuando aqui no cálculo da altura, resolvendo essa operação entre frações, 36 menos 4, vamos encontrar essa altura ao quadrado, né? Vamos encontrar 32/3. Então, H, altura, é raiz de 32 sobre raiz de 3. Raiz de 32, fatorando, dá 4 raiz de 2 sobre raiz de 3, que vamos racionalizar e encontrar para o valor da altura 4 raiz de 6 sobre 3 centímetros, unidade de comprimento. Então, o volume será a área da base vezes a altura, tudo isso sobre 3. Sabemos que é o mesmo que fazer assim, né? Então, o volume será 16. Aqui nós vamos ter 3 vezes, raiz de 3 vezes raiz de 6, que é raiz de 18, que fatorado será 2 vezes 3 ao quadrado, sobre 9. Nesse caso, 16, o 3 consegue sair da raiz, sobre 9, e ainda é possível simplificar, obtendo 16 raiz de 2 sobre 3, volume, centímetros cúbicos. Então, atenção, um exercício que nos fez revisar
vários conceitos importantes. E no último exercício da aula de hoje, né, embora ele seja longo, mas é o último, é o exercício 5, que apresenta uma pirâmide regular. Se ela é uma pirâmide regular, significa que sua base é um polígono regular. No caso, temos como base um hexágono, então estamos diante de uma pirâmide hexagonal regular. A aresta da base, ou seja, o lado do hexágono, mede 2 raiz de 3 centímetros. E o apótema da pirâmide, aqui está, esse segmento em azul, né, que agora eu transformei em vermelho. Vamos mudar para azul de novo. O apótema da pirâmide, que sempre é a altura do triângulo da face lateral, né? Então, já identificamos isso, estamos repetindo, que é para fixar bem, o apótema da pirâmide sempre é a altura do triângulo da face lateral. Então, observem que quando a pirâmide é regular, quando a pirâmide é regular, os triângulos da face lateral são triângulos isósceles. Atenção, isósceles. Então, aquelas fórmulas agradáveis de triângulo equilátero não podem ser utilizadas com ele. No exercício anterior, nós utilizamos. Por quê? Porque estávamos falando de um tetraedro regular, ou seja, de uma pirâmide que também é poliedro regular, que tem todas as suas faces idênticas. Então, no caso do exercício anterior, nós tínhamos 4 triângulos equiláteros idênticos. Por isso, podemos usar, ao longo de todo o exercício, as fórmulas de triângulo equilátero. Mas, numa pirâmide regular, apenas pirâmide regular, os triângulos das faces laterais, são triângulos isósceles. Então, continuando, vamos ver agora qual o pedido da questão. Mas antes disso, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu pensei que pode gerar dúvida. Observem que nós podemos ter uma pirâmide triangular regular que não é tetraedro regular. Basta que apenas a base seja um triângulo equilátero e as faces laterais sejam triângulos isósceles, ok? Então, nesse caso, nós temos uma pirâmide triangular regular. Então, observem que o caso do exercício anterior é muito específico, ok? Vamos sempre fazer essas diferenças. Então, agora vamos aos pedidos da questão. Os 2 primeiros são: calcule a área lateral da pirâmide e calcule a aresta lateral da pirâmide. Então, nós estamos agora fixados apenas nos triângulos isósceles, que são as faces laterais dessa pirâmide hexagonal regular. Então, temos aqui o triângulo isósceles, cuja base vale 2 raiz de 3 e cuja altura, que na pirâmide é o apótema da pirâmide, mede 6 raiz de 3. Então, atenção, como não é um triângulo equilátero, podemos calcular a área da base, a área do triângulo, como base vezes altura sobre 2, ou seja, 2 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 sobre 2. É tudo multiplicação, fazemos essa simplificação. 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 18. Então, 18 centímetros quadrados é a área de um triângulo isósceles, de uma face lateral. A área lateral será 6 vezes esse valor. Já que por ser a base um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados, de cada um desses lados
surgirá uma face lateral. Então, são 6 faces laterais, 6 vezes 18, 108 centímetros quadrados é a área lateral dessa pirâmide. No item B, esse foi o item A. No item B, ele está pedindo a aresta lateral da pirâmide. A aresta lateral da pirâmide são os lados dos triângulos isósceles. Então, utilizando a mesma imagem, nós temos aqui um triângulo retângulo, X, vou chamar o lado do triângulo isósceles, que é a aresta lateral da pirâmide, e sabemos que a altura no triângulo isósceles divide a base em 2 segmentos iguais. Então, este segmento aqui mede raiz de 3. Então, aplicando de novo o Pitágoras, nós temos que x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a raiz de 3 ao quadrado, mais 6 raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 e 6 raiz de 3 são os 2 catetos deste triângulo retângulo. X ao quadrado é igual a 3 mais 36 vezes 3. X ao quadrado é igual a 3 mais 108, que é 111. Então, a aresta lateral da pirâmide é raiz de 111 centímetros, que é a unidade de comprimento. Então, agora nos itens C e D, nós vamos nos preocupar com a base da pirâmide, né? Vamos calcular a área da base, vamos calcular o apótema da base, lembrando que a base é um hexágono regular. Então, temos aqui o nosso hexágono regular, cujo lado mede 2 raiz de 3. E nós vamos lembrar, dá uma melhoradinha aqui nesse lado, né? E nós vamos lembrar que um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Isso é uma característica apenas do hexágono regular. Se nós, por exemplo, estivéssemos num pentágono regular, nós íamos dividir o pentágono em 5 triângulos iguais, isósceles, mas não equiláteros, tá? Então, isso é uma característica particular do hexágono regular. Então, se nós quisermos calcular a área da base, a área deste hexágono, atenção, que basta nós calcularmos a área de um desses triângulos equiláteros e depois multiplicarmos por 6. Ou seja, a área dessa base pode ser calculada como 6 L2 raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 4 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4, que vai dar 18 raiz de 3, unidade de área, centímetros quadrados. Na letra D, é pedido o apótema da base agora. Olha aqui o apótema da base. Este segmento está sendo pedido para calcular. Ah, ótimo, porque uma vez que a gente calcule este segmento, já formamos aqui o triângulo retângulo para calcular a altura, que deve ser um pedido mais adiante um pouquinho. Observando, então, vamos desenhar outro hexágono aqui. Esta é o apótema, né? Este segmento é o apótema do hexágono, que é o apótema da base, e que neste caso do hexágono é o... apaguei tudo. Ai, meu Deus. Que no caso do hexágono, seu apótema é a altura de um triângulo equilátero, certo? Então, o apótema do hexágono,
que é a altura deste triângulo equilátero de lado 2 raiz de 3, pode ser calculado como L raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero. Então, esse apótema será 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que é 3 centímetros. Professora, eu fico um pouco confuso ou confusa em relação ao apótema da base. Quer dizer que então eu posso usar L raiz de 3 sobre 2 para calcular qualquer apótema da base? Não. Observem, se a base for um quadrado, seu apótema vai valer a metade do lado. Se a base for um triângulo equilátero, o apótema vai valer 1/3 da altura. Nós vimos isso nos exercícios que mexiam com triângulo equilátero. E se o polígono, acho que eu falei apótema aqui, mas se o polígono for um triângulo equilátero, seu apótema é 1/3 da altura, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. No quadrado, o apótema vale L sobre 2. E no hexágono, o apótema vale L raiz de 3 sobre 2, ok? Vamos em frente. Então, ao final dessa aula, eu quero orientar vocês em relação ao conteúdo da A8, que é a nossa prova que vai acontecer daqui a 2 semanas, né, no dia 13, para todo o segundo ano essa orientação. Então, as matérias que vai cair é sistemas lineares, geometria de posição, poliedros, prismas e cilindros. Semana que vem será criado um bloco onde todas as videoaulas dadas sobre esse assunto estarão reunidas, bem como as listas de exercício, e aguardem novas orientações sobre isso, certo? Mas para vocês não ficarem perdidos, já que nós já estamos tocando a matéria em frente, a matéria de hoje, por exemplo, pirâmides, será cobrada apenas na A9. Então, até a próxima. Então, agora, indo para a última parte do exercício, letras E e F. Na letra E é pedida a altura, na letra F o volume. Anteriormente, já calculamos a área da base, que é 18 raiz de 3 centímetros quadrados, e calculamos também o apótema da base, que é 3 centímetros. Então, esse apótema da base aqui, o M, vale 3 centímetros. Temos aqui o nosso triângulo retângulo, onde os catetos são a altura e apótema da base, e a hipotenusa é o apótema da pirâmide. Então, na letra E, a altura da pirâmide, vamos usar Pitágoras. H ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 6 raiz de 3 ao quadrado, ou seja, H ao quadrado mais 9 é igual a 36 vezes 3, ou seja, H ao quadrado é igual a 108 menos 9, que dá 99. H é a raiz de 99, e depois fatorado, o 99, essa raiz fica 3, raiz de 11, unidade de comprimento, centímetros. Na letra F, o volume da pirâmide, que é área da base vezes a altura. A área da base já foi calculada anteriormente, 18 raiz de 3, vezes a altura, 3 raiz de 11, sobre 3. Tudo multiplicação, isso vai ser igual a 18, raiz de 3 vezes raiz de 11
raiz de 33, unidade de volume, centímetros cúbicos.